Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos! Estamos chegando aqui para mais uma live. Vamos agora começar esta nossa live aqui hoje, no dia 15 de agosto de 2017, certo? Estamos começando, estão chegando aí as pessoas, sejam bem-vindos à nossa live. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui de novo, estar conversando com vocês, batendo um papo aqui na nossa live, certo? Então vai chegando aí o pessoal, vai escrevendo aí embaixo como que vocês estão, como que vocês passaram uma semana, como é que foi o dia de vocês aí, e como é que foi a semana de vocês. Depois daquele bate-papo que nós tivemos a semana passada a respeito de liderança, vocês tiveram aí, conseguiram caminhar, conseguiram trabalhar um pouquinho esse perfil da liderança aí em vocês? Então vai chegando aí o pessoal que está chegando com a gente, que bom. O meu nome é José Aparecido Messias, como sempre eu me apresento. Eu tenho como formação acadêmica filosofia, tenho especialização em neurolinguística, trabalho na área de treinamento desde 2001. Já treinei pelo Brasil, Paraguai, Chile, Bolívia, Argentina, mais ou menos umas 40 mil pessoas. E nós estamos aqui fazendo essa live com vocês que estão assistindo. Tá tudo bem aí, pessoal? Quem está assistindo aí, escreve aí embaixo. Tá tudo bem? Tá dando para vocês ouvirem aí legal? Porque hoje mudou um pouquinho o esquema aqui do meu celular, então eu não sei se realmente vocês estão entendendo, se vocês estão ouvindo aí. Tá tudo ok? Se tiver ok aí, dá um positivo aí, beleza? Tá tudo certo, né? Então tá dando para vocês ouvir. Ok, Natália, seja bem-vinda, Natália, que bom você estar aqui com a gente. A minha irmã Cida, que eu chamo carinhosamente de Tata, tá lá em Sebastianópolis com a minha mãe, Geni, assistindo. A minha irmã Rosimeire assistindo. Tem uma pessoa que disse assim: Messias, toda semana eu assisto você, toda semana eu estou acompanhando você aí nas suas lives. E ela mora, se eu não estou enganado, lá de Votuporanga, perto de Fernandópolis. E a Lourdes, não é? A Lourdes, uma grande amiga, a esposa do Aélio. Então, um beijão para você também, tá, Lourdes? Se você está assistindo aí. Pessoal, vai chegando aí que a gente vai começando cada vez mais o nosso bate-papo aí. Como que vocês estão? Como é que passou a semana de vocês? Passou tudo bem? Foi tudo legal aí com vocês? Que bom que vocês estão aqui de novo, assistindo aqui comigo esta live. Hoje eu quero bater um papinho com vocês sobre os diversos ou diferentes perfis de pessoas, não é verdade? Quando a gente está conversando com as pessoas, a gente não sabe o que esperar das pessoas. Por quê? Porque nós não sabemos de fato qual é o diferente perfil da pessoa. Cada um de acordo com a sua formação, de acordo com aquilo que seus pais foram formando, de acordo com o seu ambiente, de acordo com o ambiente que você viveu ou que você vive, você sempre continuou aí trabalhando a sua vida ou moldando você de uma maneira em que você pudesse ser aceito pelas outras pessoas. Hoje eu quero trabalhar exatamente um pouquinho a respeito disso, dos diferentes perfis de pessoas. Como são as pessoas que eu encontro no dia a dia? Quem são as pessoas? O que essas pessoas trazem de história contigo, com cada uma delas, no decorrer da sua história e que vai chegando aí, que a gente vai tendo contato com essas pessoas. Então são esses diferentes perfis que eu quero trabalhar com vocês hoje. Eu quero falar um pouquinho o seguinte, vamos pensar assim, olha, são diversas as pessoas. Se a gente começar pela etnia, a gente já vai começar a descobrir aí que existem brasileiros, portugueses, espanhóis, italianos, africanos, alemães e muitos outros. Só de linguagem, só de língua ou só de linguagem, sei lá, da maneira como se fala, dos dialetos que cada um tem, já existe uma gama enorme de pessoas que às vezes a gente não consegue entender, não é verdade? E principalmente, que legal, Wanderson, seja bem-vindo aí, tá? Tá chegando aí também o Wanderson, que é sempre aí, né, meu amigo? Que bom, você tá sempre na área, certo, irmão? E você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você. Mas, além disso, nós encontramos pessoas pardas, negras, brancas, amarelas, vermelhas. Nós encontramos diversos tipos de pessoas. Homem, mulher, homossexual, né? Seja gay, seja, sei lá, como vocês chamar, travesti, transexual, transgênero. Quer dizer, hoje nós temos
N pessoas, crianças, adultos, jovens, pessoas idosas, não é? Quantos tipos de pessoas nós encontramos no dia a dia aí? E qual o desafio nosso de poder utilizar uma linguagem da qual as pessoas possam interpretar e entender bem aquilo que nós estamos falando? Não é? O Wanderson até falou aí da questão do PNL, né? Eu já até bati um papo com vocês aqui uma vez, falando dos diversos tipos de pessoas, perfis, né? O sistema representacional. Falei da pessoa que é visual, que é aquela pessoa que se preocupa mais com a maneira, aquilo que ela vê, com a maneira de vestir, com aquilo. Por exemplo, se ela vai comprar um carro, é claro que ela vai olhar se o carro é bonito, se o carro é feio. Se ela vai escolher um móvel, se é bonito, se é feio. Se ela vai escolher uma roupa, se é bonito, se é feio. Ou seja, o visual, ele está sempre encarando e olhando as coisas, os fatos e as pessoas pelo visual. E ela está muito preocupada também com o visual dela. Isso não é negativo, tá, gente? Não tem algo negativo e positivo aqui, porque eu não quero julgar se a pessoa está certa ou está errado. Esse, como eu digo sempre, não é o meu papel julgar as pessoas, dizer se elas estão certas ou erradas. Então, o importante é que cada um tem a sua história. Então, o visual é esse. E o auditivo? O auditivo é aquela pessoa que não gosta de ouvir histórias longas, é aquela pessoa que é sucinta, é aquela pessoa que resume as frases, é aquela pessoa que não tem muita paciência de ficar parado. Então, esse daí é o auditivo. E o sinestésico é aquela pessoa que se emociona, que chora, não é? Lembra que eu falei que nós brasileiros, 75% da população brasileira é sinestésica? Por quê? Porque a gente se emociona com o final de campeonato de futebol, com o final de Copa do Mundo, com o final de novela, nós emocionamos com festa de carnaval, com festa de casamento, com uma história triste, com uma história alegre, ou seja, nós somos, por natureza, emotivos. 75% da população brasileira é, de fato, sinestésico. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Hoje eu quero falar do desafio que nós temos de falar, de interpretar, de entender a linguagem das pessoas, de fazer-se entender pelas outras pessoas. Olha que bacana, eu tenho um treinamento aqui que chama Processo de Aprendizagem. Esse treinamento é muito bacana, inclusive eu vou ler algumas coisas que eu tenho aqui no notebook que está do meu lado aqui, para estar passando algumas informações legais para você. Mas quando a gente vai conversar com a pessoa, lembra que a comunicação sempre existe. No processo de comunicação, sempre existe. Grazi, seja bem-vinda aí, tá? Beijão pra você, que bom que você tá chegando aí. No processo de comunicação, sempre tem o comunicador, que é o emissor da mensagem, e o receptor, a pessoa que recebe a mensagem, é aquela que está ouvindo. Entre um e outro existe uma mensagem que é transmitida, não é verdade? E aí, como que eu sei se essa mensagem chegou da maneira como eu gostaria que ela chegasse aos ouvidos da pessoa que está me ouvindo? É olhando, fazendo um feedback. O que é feedback, não é? Esses dias eu vi uma piadinha legal na internet, né? Que tinha assim, meu nome é Beck e eu sou o feedback, né? Quer dizer, não é o filho de Beck que eu estou falando, é o feedback. Feedback é uma maneira como a pessoa interpretou, ela me dá um resumo daquilo que ela entendeu, daquilo que eu falei. Então a pergunta é, qual o desafio? Como enfrentar esse desafio de utilizar uma linguagem na qual eu posso atingir os diversos perfis de pessoas? Que a minha comunicação seja o mais amplo possível. Você sabe que eu tenho esse desafio aqui, não é? Quando eu estou fazendo a minha live, eu tenho a preocupação de entender, será que a pessoa que está do outro lado está entendendo a minha linguagem? Por isso que na maior parte das vezes eu venho um pouquinho aqui bem vestido, não é? Por isso que eu costumo fazer minhas lives sempre rápido. Por isso que eu gosto de contar uma historinha onde as pessoas possam se emocionar. Na verdade, eu estou tentando atingir o maior número possível de pessoas. Mas vamos entender então como é que funciona esse aprendizado da linguagem, esse processo de aprendizagem. Quando você... Lembra, gente, o que eu estou fazendo hoje é uma continuação. Bom dia, Clarice. Que bom, seja bem-vinda aí, tá? Beijão para você. Quando eu estou comunicando,
Eu tenho que levar em consideração aquilo que a outra pessoa entende e não aquilo que eu quero dizer, na verdade. Não é? Você sabe, eu já falei para vocês que a minha monografia de filosofia, do curso de filosofia, foi sobre Clarice Lispector. E eu baseei num livro dela chamado Um Sopro de Vida. Dolei, seja bem-vindo aí, Dolei, que bom que você está aí participando com a gente. Então a Clarice Lispector, ela escreveu esse livro, Um Sopro de Vida. E lá na introdução do livro, ela dizia assim, olha, eu gostaria que você lesse o meu livro tentando interpretar aquilo que eu estou dizendo nas entrelinhas. Porque nem sempre aquilo que eu estou escrevendo é aquilo que eu gostaria de que você entendesse. Então eu quero que você procure entender o que está escrito nas entrelinhas. E olha que bacana, no final dessa introdução ela diz o seguinte: se você entender a mensagem que eu estou querendo dizer nas entrelinhas daquilo que eu escrevi, eu te faço um pedido. Queima o meu livro, joga o meu livro fora, porque eu já atingi o meu objetivo. Então, quando eu estou falando, quando eu estou treinando, quando eu estou ensinando as outras pessoas, e eu tenho que entender isso daqui, a outra pessoa está de fato entendendo aquilo que eu estou querendo dizer. Talvez o tema correto para essa live de hoje não seria de fato os diferentes perfis de pessoas, mas um processo de aprendizagem. Então, como continuação do papo da semana passada que eu conversei com vocês um pouquinho a respeito do líder, lembra? Que o líder é aquele que faz com que as outras pessoas enxerguem o que ele enxerga e acredita no que ele acredita. Resumindo a live da semana passada. Então, hoje, qual o desafio? Você que quer ser líder, eu tenho certeza que, se não todos, pelo menos a maioria de vocês que estão me assistindo agora, tem o desejo de se tornar um líder. E líder é aquela pessoa que consegue atrair outras pessoas para ela, não é? Lembra? Fazer outra pessoa acreditar no que você acredita e fazer outra pessoa enxergar aquilo que você enxerga. Agora, o desafio seu, o desafio meu, o desafio nosso é utilizar uma linguagem na qual as pessoas possam entender aquilo que eu estou querendo dizer para ela. E é isso que eu quero dizer para vocês. Então eu quero dizer para vocês que existem 4 tipos de pessoas que a gente pode atingir, que a gente pode adequar a nossa linguagem. Quer ver? Vou pegar aqui no meu computador. Então aqui eu tenho que... Existe um tipo de pessoa chamado de acomodador. Gente, entenda, o acomodador não é o acomodado. Muita gente fala assim, mas eu não sou acomodador. Não, eu não estou querendo dizer acomodado. Ô Igor, que bom, parabéns, viu, pela festa aí no seu posto, foi show de bola semana passada, não é? O posto Tabion, o Igor tá sempre aí assistindo, um beijão pra você também, tá, meu irmão? Então eu tô falando aqui das diversas linguagens, Anjos, Colchões de Araponga. Poxa vida, obrigado Isaías, obrigado vocês aí que estão sempre assistindo a gente aí, tá bom? Então, olha, eu tô falando dos diversos tipos de aprendizagem, então eu tô falando de alguns perfis de pessoa. Quando você vai transmitir ou falar uma mensagem para a pessoa, você tem que falar primeiro pensando no acomodador. Cleverton, grande beijo. Martinho, seja bem-vindo, um grande beijo para vocês aí, tá? Então eu tô falando aqui do acomodador. Quem é o acomodador? Só para vocês vão entenderem melhor, quer ver? Primeiro começa a se perguntar, em qual desses quadrantes eu me encaixo? O acomodador? Sabe qual é o acomodador? O acomodador é aquele que toda vez que você está tratando de um assunto, a primeira pergunta que vem é, e se? E se? E se não der certo? E se der errado? E se as pessoas não entenderem? E se de repente chover? E se de repente fazer frio? E se de repente, ou seja, ele é motivado por um questionamento. Primeiro, ele quer entender o significado de tudo para ele poder aceitar aquela mensagem, aceitar aquela imagem. Então esse é o acomodador. Você é acomodador? Você é aquela pessoa que toda vez que a gente propõe sei lá, o exercício, alguma coisa para você, você faz a pergunta, e se? Mas e se não der certo? E se eu não conseguir dormir? E se eu não conseguir aprender? E se... Você é um acomodador. Se você é esse tipo da pessoa, na verdade, o acomodador ele não é pessimista, viu, Igor? Na verdade, o acomodador é aquela pessoa que busca o significado por detrás de algo que vai fazer. Então não é pessimista. O acomodador ele é aquele que busca o significado. É interessante entender esses perfis.
De novo, não tem negativo, não tem positivo, não tem pessimista e não tem motivado. Não, cada um tem o seu perfil. Se você é o tipo da pessoa que toda vez, diante de qualquer proposta, de qualquer fato, a primeira pergunta que vem é o se, pode ser que você seja um acomodador. Não é verdade? Então vamos passar para o próximo passo agora. O próximo é o divergente. O que é o divergente? De novo, não, o divergente não é aquele que discorda de tudo, não. Entenda, essa classificação aqui não tem nada a ver com o subentendimento da palavra em si. O divergente que eu quero dizer aqui é aquela pessoa que pergunta, mas por que fazer isso? Mas por que fazer aquilo? Mas por que entender assim? Mas por que utilizar esse processo de linguagem? Ou seja, ele é motivado para entender o porquê das coisas. Lembra, o primeiro é o significado, o segundo é o porquê das coisas. Por que que as coisas acontecem? Por que que está acontecendo isso? Diferente de significado, o significado é o que está por detrás. O porquê é uma justificativa de estar agindo daquele jeito, uma justificativa de estar fazendo daquele jeito. Então, se você é um líder, primeiro pergunta, bom, os meus liderados são pessoas acomodadores? Se são acomodadores, você tem que usar um tipo de linguagem, que eu vou estar falando para vocês daqui a pouquinho. Agora, se eles forem divergentes, você tem que utilizar um outro tipo de linguagem. O acomodador, você tem que dar o significado, você tem que explicar o seguinte, olha, isso daqui funciona assim, 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 e isso vai fazer isso, isso, isso. Eu tenho que dar um significado. Já o divergente, não, eu tenho que explicar por quê. Eu preciso fazer isso por causa disso, disso, disso e disso daqui. Tudo bem aí? Tudo bem, Igor? Ficou claro aí? Então, o acomodador não é pessimista e nem o divergente também. Então, o importante é a gente entender que cada um tem uma maneira de receber a minha mensagem. Aí existe um outro modo, uma outra maneira, um outro perfil de pessoa que é o convergente. De novo, o convergente não é aquele que acolhe tudo, não é? Como a gente fala, aquele que converge para tudo, que consegue canalizar as coisas. Não, não é pelo significado da palavra. Aqui eu estou falando de perfil de aprendizado. Então, o convergente é aquela pessoa que pergunta como. É aquela pessoa mais prática. É aquela pessoa que quer ir para a prática. Como que eu tenho que fazer isso? Como que eu chego a um líder? Como que eu adquiro o meu perfil de liderança? Como que eu aprendo esse livro? Como que eu faço? Ele quer saber o como. Ele quer explicar, ele quer aprender. Então é muito fácil você treinar, é muito fácil você ensinar uma pessoa que é convergente. Por quê? Porque quanto mais informações ela tiver, melhor é, entendeu? Não sei, Wander. Talvez, eu sei lá, eu sou um pouco de tudo, eu acho que eu sou um pouquinho de tudo, eu tenho um pouquinho de cada coisa aí, e eu tento ser um pouquinho de cada coisa, entendeu? Mas assim, é o como que eu devo fazer isso? É claro que essa pessoa tem muito prazer também em ensinar. Se você é um líder que é um convergente, o líder convergente é aquele que explica o como, e é claro que muitos liderados precisam de fato saber como deve ser feito. Tá claro, então? Então, primeiro, vou falar do primeiro. O acomodador é o significado, é o se. O divergente é o porquê, é aquele que quer saber a causa de tudo, por que tem que fazer isso. Já o convergente é aquele que pergunta como eu devo fazer isso, é aquele que quer saber o processo de tudo isso. Opa, tá parecendo que deu um pau. Não, voltou. Tá? Se tiver dando pau aí, segura, pessoal, porque o negócio tá aqui, tá meio dando pau aqui, tá travando um pouquinho a imagem. Mas é importante vocês entendeu o que é o divergente, o convergente, o acomodador? E tem mais um outro. O outro é chamado de assimilador. O assimilador não é aquele que fica assimilando várias coisas, não. É aquele que quase não fala. Não, é aquele que vai em busca de informações que recheia aquilo que ele já sabe. Entendeu? A pergunta que ele faz é o quê? O que fazer? O que encontrar? O que buscar? O que ler? O que estudar? Ele é um cara, é aquele que pesquisa, é o pesquisador, eu costumo dizer, é aquele que vai atrás de informações, é aquele que não fica só com um ponto de vista, é aquele que busca diversos pontos de vista para poder chegar a uma conclusão específica. Ficou claro para vocês? Então vou explicar, ó. Primeiro de tudo, o acomodador,
que é aquele que busca o significado, que fala e se, não é? Aí depois eu tenho o divergente, que pergunta o porquê, que é aquele que quer saber a razão de tudo. Por que tem que ser feito tudo isso? O convergente, que é aquele que quer saber o como fazer, está muito preocupado com o processo, com a ação em si. E o assimilador é aquele que vai em busca de outras informações. É o quê? É aquele que quer saber cada vez mais o que é que busca. Por isso que eu disse para você, Wanderson, que eu sou um pouquinho de cada um. Eu tento ser um pouquinho de cada um. Eu acho, no meu ponto de vista, tá? Fica bem claro. Não quero que vocês acreditem nisso, porque cada um tem o seu ponto de vista. Mas no meu ponto de vista, eu acho que quanto mais um pouquinho de cada coisa a gente for, mais chance nós temos de entender e de cativar os nossos liderados. Por quê? Porque se eu entendo um pouquinho do e se, não é? Aí eu vou dar o significado de tudo. Se eu entendo um pouquinho do porquê, aí eu vou justificar o porquê de tudo, não é? Se eu sou convergente, e aí eu entendo como, eu vou explicar o processo, a ação, como deve ser feito, o gesto concreto, né, a gente costuma dizer. E aí se eu sou assimilador, é aquele que eu estou sempre buscando outras informações e recheando a minha mente para ter sempre algo novo para passar para as pessoas. Ficou claro isso daí? Agora eu vou passar para um outro papo legal dentro disso daqui. Então, como que eu faço para atingir esses tipos de perfis, esses tipos de pessoas? A primeira maneira que eu tenho, ou o primeiro perfil, lembra que eu falei? O acomodador. Quando você tem uma equipe, ou alguém na sua equipe que é acomodador, quando você está conversando com essa pessoa que é um acomodador ou uma acomodadora, você deve, primeiro, deixar com que ele faça as descobertas. Você abre a discussão, você deixa ele descobrir os detalhes, mas faça uma apresentação lógica para que ele possa entender e ser convencido com clareza. Isso ajuda muito nas interações de grupo. Então, o acomodador é aquele que é muito bacana interagir com o grupo ou com as outras pessoas. Se na tua família você tem uma pessoa que é desse jeito, deixa ela falar. Ela gosta de ouvir a opinião das outras pessoas. Ela gosta de que suas respostas sejam respondidas. Mas e se não der certo? Mas e se fizer isso? Então o acomodador, a linguagem que eu utilizo é essa linguagem. Eu tenho que deixar ela buscar e fazer novas descobertas. Já o divergente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser uma pessoa que motiva a pessoa a trabalhar. Eu tenho que ser um motivador. Tem na sua equipe, tem na sua família, no seu grupo de amigos, pessoas assim? Aquelas pessoas estão sempre desmotivadas e você tem que sempre motivar. Então esse daí pode ser que seja divergente, então motiva essa pessoa. Quer trabalhar esse perfil de pessoa? Trabalha sempre com uma motivação a mais, com algo a mais. Tem jogos lúdicos, tem atividades em grupo, tem estudos, onde as pessoas possam estudar cada vez mais, onde elas buscam na internet. Então divergente é isso daí, você favorece ele através da motivação. Se ele for um convergente, lembra, o convergente é do como. O convergente, nesse caso aí, vale muito a pena. Lembra que eu falei que é muito fácil treinar o acomodador? Então agora sim, se você tiver na sua equipe, na sua casa, no seu grupo de amigos, onde quer que você tenha, se você tiver pessoas que você entendeu que elas são acomodadoras, utilize o tipo de linguagem de professor, de educador. Seleciona fontes, informações, fazem palestras, mostra vídeos. Ele gosta de aprender. Lembra do como? Então ele gosta de aprender, ele gosta de entender como que é o processo, como que o processo deve ser feito. E o último, o assimilador. Se você descobrir que você tem... Elks, que bom, cara, seja bem-vindo aí, saudade de você, Elks. Que legal que você tá aí, irmão. Ó, já tô aí com várias lives, tá? Manda o seu WhatsApp depois pra mim aí, que eu mando aí as várias lives que eu fiz aí com você. Aprendi muito com esse cara que tá entrando aí, viu, gente? O Elks, assim, foi um cara que eu aprendi pra caramba com ele. Obrigado, viu, Elks? Que bom que você tá chegando aí.
Então estou falando dos diversos perfis de pessoas e aí estava terminando aqui falando do assimilador. Se você tem na sua equipe ou no seu grupo de amigos uma pessoa que é o assimilador, o que você tem que fazer? Você tem que agir como um especialista, porque quando você fala como especialista, como você passa a mensagem como especialista, essa pessoa capta a mensagem muito melhor, essa pessoa entende a mensagem melhor, fala com propriedade, fala como alguém que domina o assunto, aí você consegue. Tudo bem então? Então vou recapitular aqui para a gente terminar, certo? O acomodador, você age então como alguém que favorece a aprendizagem, leva ele, dá pistas para ele descobrir cada vez mais as informações, para ele responder o sim. Se você tem o divergente, você tem que trabalhar como um motivador, algo que motiva ele. Se você tem um convergente, você trabalha mais como um professor que ensina, utilizando uma pedagogia de ensinamento, de aprendizagem, de ação, de atitudes. Ele gosta muito de botar a mão na massa. E se você tem um assimilador, você fala como um especialista. Você tem que dominar o assunto para conversar com esse assimilador. Eu espero ter ajudado vocês aí na sua equipe, tá, pessoal? No seu relacionamento, na sua família, eu pelo menos tenho na minha família os 4 perfis de pessoas que eu passei aqui. E eu tenho certeza que quando eu utilizo algumas dessas ferramentas, a minha linguagem com eles acaba sendo um pouquinho mais fácil. É claro que eu não sou um expert tão alto que eu entendo tudo de tudo. Não, às vezes lá no decorrer eu começo a entender, puxa, por que será que essa pessoa não está entendendo aquilo que eu estou querendo falar com ela? E aí eu entendo. Opa, eu tenho que adequar minha linguagem aqui ao acomodador. Não, eu tenho que adequar minha linguagem aqui ao divergente. Eu tenho que adequar minha linguagem aqui ao convergente. Eu tenho que adequar minha linguagem aqui ao assimilador. Um dia, quem sabe, eu tenho a oportunidade de dar um treinamento de um dia inteiro para vocês, falando a respeito desse processo de aprendizagem que eu acho espetacular. É muito bacana a gente entender, a gente compreender as outras pessoas e crescer cada vez mais no relacionamento. Porque quando cresce no relacionamento, você se torna mais profissional, você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais feliz, não é verdade? E aí eu vou deixar uma mensagem aqui para a gente terminar esse nosso bate-papo de hoje, uma mensagem aqui que eu ouvi um dia desses num programa de televisão, não é? Onde a pessoa diz o seguinte: não é quem fala que muda o mundo, mas quem age. Então, talvez eu estou falando aqui para vocês agora como um convergente, não é verdade? Mas haja a partir de hoje. Fala sim se for preciso, mas entenda primeiro que vale a ação. Não é? A gente termina, e aí eu termino aqui o nosso bate-papo. Então, assim, eu sempre costumo dizer, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam multidões. Ó, desculpa aí, tá? Ligaram aqui, alguém acabou interrompendo aqui o nosso bate-papo, tá bom? Mas é muito bacana a gente entender o seguinte, é muito importante eu falar, agir. Pelo meu exemplo, eu arrasto multidões, tá bom? Quero agradecer o Igor do Posto Sabião aí de Mirassol. Pessoal, é um posto que tem um diferencial, tá? Se estiver passando por Mirassol, vai lá, dá uma passadinha lá, bate um papo com o Igor, fala: Igor, sou amigo do Messias aqui e o Messias me indicou passar aqui. Beijão pra você, Igor, ficam com Deus. Wanderson, um beijão, meu amigo, tá sempre comigo aí. Obrigado por você estar sempre comigo aqui, tá bom? Elks, que legal que você chegou aí. Um beijão pra você, tô com saudade, tá, Elks? Vamos marcar aí pra gente bater papo também. Aí eu tenho aqui Anjos Colchões, Isaías, o pessoal de Arapongas, muito obrigado vocês por estarem sempre comigo. Eu tenho o Cleverton, meu grande amigo de Aracaju, meu irmãozinho de coração, beijão pra você. Eu tenho o Martinho, um cara show de bola, um grande líder, um cara campeão de lá de Aracaju. Na verdade, ele é de uma cidade próximo de Aracaju, de Brasília, não é? Então ele tá lá, como que é o nome da cidade? Planaltina, acertei, né, Martinho? Acertei, Planaltina. Um beijão pra você também, um beijão pro Dolei que chegou hoje, seja bem-vindo, Dolei, vamos nos encontrar mais. Maria Clarice, que bom que você tá aí. Grazi, um beijão pra você, obrigado, Maria Clarice, obrigado a todos vocês. Natália, obrigado a vocês, obrigado a minha irmã Cida, obrigado a minha mãe Geni que assistiu, obrigado a minhas irmãs, a Rita, a Rose, o Luiz, o Almir, obrigado a Lourdes, do Aélio, que me assistem lá também, obrigado a todos vocês que me acompanham e vocês que irão assistir. Grande beijo no coração de vocês.
Na próxima semana, pessoal, eu vou estar fazendo um passeio muito gostoso, vou estar lá no meio das neves, vou estar lá em Bariloche, na Argentina. Eu vou tentar fazer uma live de lá, tá? Se eu conseguir fazer a transmissão na live de lá, aí eu faço com vocês. Então, como eu vou passar 2 terça-feiras lá, então eu provavelmente vou ficar 10 dias lá e eu vou na segunda-feira, volto só na outra quarta-feira da outra semana. Então eu vou tentar fazer uma live de lá para vocês, tá bom? Mas se eu não conseguir, a gente encontra então assim que eu voltar. Mas eu vou tentar pelo menos mandar um videozinho, bater um papo com vocês. E lá eu quero falar um pouquinho para vocês da satisfação de realizar um sonho. Tá bom? Então um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Sucesso, hein? Sucesso para todos vocês aí.